Quero ler contigo o Salmo 24. Eu quase parei o Davi para ler esse salmo aqui, eu gosto demais desse salmo. E faz uns dias que eu estou lendo bastante esse salmo. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e todos os que nela habitam, o mundo e o que nela existe. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a sua face, a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele repete nesse salmo 2 vezes: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Essa palavra é diretamente para você. Quando você levanta a cabeça para adorar Ele, algo acontece, para que entre o Rei da Glória. Amém? E que os anjos se movam dessa maneira, e que Deus se manifeste com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Tome os seus assentos. Eu ia ministrar uma outra palavra, mas enquanto nós estávamos adorando, o Espírito se moveu em mim para mim falar de algo diferente. E eu vou falar um pouco da lógica do céu. Lá em Mateus 22, você vai ver os discípulos, 22, 29, fazer uma pergunta para Jesus sobre um homem que tinha morrido, o irmão dele casado com a esposa dele, e o outro morreu, e o outro casou, e o outro morreu, e o outro casou, e eles queriam saber com que aquela mulher ia ficar casada lá no céu. E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Eles estavam querendo saber de casamento no céu. E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. E ele disse que para os discípulos em uma outra ocasião que Deus não era Deus dos mortos, também se referindo a isso. Deus era Deus dos vivos. E ele citou 3 vivos daí: Abraão, Isaac e Jacó. Paulo, quando se refere a um de nós que parte, ele diz que ele está dormindo. E quanto mais nós tentamos colocar a nossa lógica em Deus, mais às vezes nós temos dificuldade de entender o que Ele está fazendo. O salmista diz que a palavra permanece no céu para sempre. Antes de ela ser escrita em papel, ela já existia. Deus, Ele se viu caminhando com Enoque, antes de Enoque se ver caminhando com Ele. E Deus é tão engraçado, Ele é tão diferente do mundo natural, porque você já observou que você tem dificuldade de acreditar em quem você não conhece? Você não consegue amar quem você não conhece? E para você conhecer Deus, primeiro você tem que amar e depois adorar. E você tem que acreditar nele também para conhecer Ele. Você tem que acreditar, amar e adorar. É tão esquisito, né? O mundo ensina a gente totalmente ao contrário, né? Você tem que conhecer para você acreditar, e tem que ter afeição para você amar, para você admirar. Você não vê e admira Ele. E Ele disse que Ele manifestou os milagres dEle a Israel, mas para Moisés Ele ensinou os seus caminhos. Existem algumas pessoas no corpo que sempre eles vão correr atrás dos sinais, e você poderá ser usado para que essa pessoa encontre o sinal, porque você é a porta do sinal. Amém? Mas talvez Deus tenha para você os caminhos dele.
E quando ele fala sobre coisas grandes e conserto, ele diz assim, que os caminhos dele não são os nossos caminhos. E os pensamentos dele também não são os nossos pensamentos. Em algumas vezes que eu pensei que era o pior momento da minha vida, Deus sempre moveu um profeta para falar comigo que era o meu melhor momento. Às vezes a nossa alma está tão aflita, tão afligida, e você está a ponto de pisar num terreno de vitória tão grande, mas se você não viu com os olhos naturais, às vezes os espirituais não aquietam teu coração. O profeta Oséias, capítulo 6, o último versículo do capítulo 5, ele diz que Deus se afastaria. Capítulo 5, versículo 15, ele diz que Deus se afastaria de algumas pessoas para elas entrarem em um lugar de angústia e aflição. E ele diz, de madrugada me buscarão. Ele mesmo cria a situação de alguém buscar ele. E quando ele começa o capítulo 6, se te apresentasse talvez a primeira vez um Deus assim, você não queria. Primeiro diz que ele fere, depois ele sara. Esse Deus quebra e depois ele liga. Diz que no segundo ano ele renova as tuas forças, e no terceiro ele te ressuscita. E aí ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu acho que se você fosse escolher uma pessoa para ser idêntica ao teu chamado, você não escolheria Oséias, né? O chamado de Oséias foi meio difícil, né? Aceitaria, Davi? Teu ministério daqui é meio ruim, não é? Vai, João, ministério de Oséias. Os homens não querem o ministério de Oséias. De maneira nenhuma os homens querem o ministério de Oséias. São tantas as interpretações, né? Ele fala com um homem em Gênesis 6, que ele tinha se cansado do homem e do pecado. Diz, constrói uma arca, um navio, e aquele homem trabalha um século. Ele trabalha um século construindo uma arca. Às vezes nós começamos uma coisa e dentro de 30 dias já estamos querendo mudar, que não estamos mais aguentando aquele negócio. Ele trabalha um século construindo. E quando ele chama Abraão, em Gênesis 12, ele chama Abraão e fala para ele, vai para onde? Ele falou assim, não sei, vai para onde você não sabe. Vai para algum lugar, Abraão. Ele falou, mas para onde? Pega as suas coisas e vai. Vou para onde? Ele falou, depois eu te mostro, primeiro você vai. E ele disse para ele, ó, se alguém te abençoar, vai ser abençoado, e se alguém te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Por isso que Paulo diz, não amaldiçoeis. E quando ele fala da fé, ele cita Abraão, e ele diz, Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, em Hebreus 11:8. O Espírito leva Paulo a escrever aquilo. Era importante para Deus ele obedecer sem saber para onde ia. Você já observou quando Deus fala uma coisa para a gente quer saber tudo? Esses dias eu encontrei uma pessoa e falou que ele já sabia tudo do ministério dele. Eu falei, eu não sei nada. E eu descobri que ele estava numa fase que eu passei. Eu comecei o ministério, eu sabia tudo, e depois de um ano eu descobri que eu não sabia tudo. Depois de 2 anos eu descobri que eu sabia pouco, com 3 eu descobri que eu não sabia nada, com 4 ele começou a me ensinar. E quanto ele mais me ensina, mais descubro que não sei. Mais descubro que não sei. Ele manda Abraão despedir Ismael e pede Isaac. Isaac sobe o Monte Moriá com Abraão, e lá Deus jura para Abraão, leva Abraão numa dimensão tão profunda, talvez de angústia e aflição,
que Abraão viu foi Jesus ressuscitando dos mortos. E Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele pega José, e eu quero dizer para você, talvez você pensou, mas eram os irmãos de José. Cada detalhe na vida daqueles 12 homens fora escrito por Moisés, mas estava tudo escrito no céu. Tudo estava predestinado, tudo aconteceu como Deus queria. Nada aconteceu por coincidência, e sim por Jesuscidência. Pega um menino rejeitado pelos seus irmãos e coloca ele por governador do Egito. Esses dias eu falava com os discípulos aqui no jejum, e eu perguntava para eles: se você tivesse 14 anos sem ver o seu pai, e agora você era governador do Egito, depois do dia que você tinha aquele anel, quantas horas você ia levar para visitar o seu pai? Para o pai de José vir, levou mais de 8 anos depois que José era governador. Mas você com 2 semanas tu tinha brigado com o teu líder para ir visitar. E o pastor de José, a cobertura dele era Faraó. E ele não foi ver o pai. Ele soube esperar em Deus. Quanto nós nos angustiamos às vezes uma coisa por 30 dias, 40 dias. Quando queremos que Deus cumpra em nós uma profecia, que Ele já deu a profecia, quem tem que cumprir é eu e você. Ele não fica devendo nada a ninguém. E Ele tem uma paciência tão grande para esperar por você. Às vezes Deus é diferente. Às vezes Deus é esquisito. Às vezes você vê pessoas passando por provas que você diz que você não passaria. Às vezes você acha que a tua prova é a maior. Deus pegou Jó e pegou os valores de Jó. Não falou nada com Jó, mas ele pegou os valores de Jó e disse: diabo, eu tenho um homem lá na terra, ele é reto, ele é íntegro, ele teme a mim e ele foge do pecado. Pegou esses 4 valores para demandar com o diabo. E deixou Jó passar por uma provação que ele não entendia. E nós se movemos tanto pelos nossos sentimentos, que os amigos de Jó tinham sido discipulados por ele. Eles nos ensinam. Às vezes nós olhamos alguém passando por uma coisa e rapidamente a nossa mente nos dá resposta. E às vezes não sabemos nada da luta daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele ministério. Não sabemos nada da batalha dele. E você pensa: mas eu oro mais que ele. Às vezes você pensa: eu jejum, mas você não sabe nada. E considera as nossas justiças como trapo de imundícia. Ele pega Moisés de dentro do córrego, do rio, para treinar ele. Passa num treinamentozinho de 40 anos. E quando Moisés reclama que é difícil de falar, ele se ira com Moisés e diz assim: Arão vai falar e você vai ser Deus. Eu ia contigo, agora eu não vou. Agora você, Moisés, vai ser Deus. Ele encontra Josué. Não sei se ele estava meio desesperado. Tinha chorado Moisés 30 dias o luto. E a primeira coisa que ele diz para Josué, ele diz: Josué, meu filho, meu servo, Moisés morreu. A primeira coisa que ele diz para ele. Parece o Malafaia é meio sarcástico. Ele falou assim: Moisés, meu servo, é morto. Parece que não tinha caído a ficha. Então ele começa: você tem que ter ânimo, você tem que ter força, você tem que ter atitude. Aquilo é uma situação passada. Solta a situação passada, vai para frente. E se falarmos de Jefté,
Jefté, ele tinha 70 irmãos, mas ele era um bastardo, ele era filho de uma mulher fora do casamento, e eles expulsaram Jefté. Os irmãos dele deserdaram ele e expulsaram, ele foi morar muito distante. Deus cria uma crise e treina Jefté. Juízes 11, e diz que os irmãos de Jefté que tinham expulsado ele, Deus coloca no coração daqueles homens para ir buscar Jefté. Ele tinha sido chutado, tinha sido desprezado, ele era um bastardo, e eles trazem Jefté para liderar eles. Israel estava sendo oprimido naqueles dias, e Jefté vai para a batalha e entra num lugar de angústia, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Às vezes você vê uma pessoa fazendo um voto, fazendo um propósito, sabe? E nós queremos ter direito de dizer alguma coisa, para falar de voto, para falar de propósito. E Jefté, debaixo do Espírito, disse: Senhor, se tu me entregar hoje os meus inimigos nas minhas mãos, a primeira pessoa que aparecer na minha casa diante de mim, que vier ao meu encontro, eu sacrifico ela para ti. E diz que naquele dia Deus deu grande vitória para Israel. Só que quando Jefté vem vindo para casa, ele escuta música. Jefté tinha uma menina virgem, só uma. Ela dançava. Tem um casal aqui de Dourados que dá aulas de dança, dança para o Senhor, é bonito demais. Estavam fazendo um ensaio com as meninas aqui, que os meninos estavam dançando, estava tão bonito. E aquela menina vem dançando. Eu chamo ela da menina mais crente da Bíblia. Ela vem dançando, ele joga a terra sobre si e começa a gritar e rasgar a roupa e diz: minha filha, você me turbou. E eu pergunto para você, Deus não podia fazer aquela filha vir atrás? Foi Deus que fez ela vir na frente, porque quando você quer dar alguma coisa, se foi Deus que te pediu, Ele te pede o melhor. Agora quando você dá, geralmente você dá o pior. Ele rasga a roupa, entra num lugar de angústia, e ela diz: Pai meu, votaste alguma coisa ao Senhor ao meu respeito? Ela diz: votei. Deus entregou os inimigos na tua mão, meu pai. O que votaste a meu respeito, cumpre, meu pai. Quebra teu propósito, não. E eu pergunto: você é crente? Você, menino, que teu pai chama você para orar e você fica em rebeldia, faz pirraça. E aquela menina disse: meu pai, me dá alguns dias para mim subir nos montes com as minhas amigas, chorar a minha virgindade. E diz que quando ela desceu, o pai dela cumpriu nela o que estava escrito. Jefté está lá na galeria dos heróis da fé. Paulo disse: se nós vivemos, se toda a nossa fé é com esperança nas coisas aqui na terra, somos os mais miseráveis aqui da terra. Essa menina não tinha o coração dela nas coisas da terra. Quando ele faz aquela atitude, ele está se arrependendo. E ela diz: meu pai fez algum propósito comigo? Ele falou: fiz. Ela falou assim: cumpre, meu pai. E ela já sabia que o pai dela era um homem de decisão, e ela tinha que caminhar na decisão do pai. Eu não consigo, no meu momento de intimidade, ficar nessa palavra sem chorar demais. E a Bíblia diz que há em Israel um tempo onde as meninas sobem aos montes até hoje, chorar por aquela menina. Deus tem tantas maneiras de agir, de falar. No tempo de Eli, ele envia um profeta falar com Eli, que ia revogar a promessa, por causa do comportamento, do que ele estava deixando acontecer, honrando mais os filhos
do que a Deus, e ele revoga, e era uma promessa que ele tinha dito que seria perpétua. E ele dá fim naquele sacerdócio. O último daquele sacerdote era Abiatar, que foi despedido no reino de Salomão. E pega um menino criança e traz. Tem umas coisas que Deus faz que ainda não compreendemos. Às vezes nós queremos resposta e Deus não tira força da força, Deus tira a força da fraqueza. A maioria da fé das pessoas é firmado em algo que elas querem de Deus. A maioria das vezes que você vê alguém caminhando em fé, é porque ele quer. Deixa eu dizer para você, tem uma fé que quando ela se manifesta e traz resultado, agrada você. Mas tem uma fé que não é feita para agradar você, é feita para agradar ele. Quando você não tem mais esperança nos seus filhos, que nem Jó, que tinha visto eles todos amassados, ele não tinha mais esperança na saúde dele, ele tinha crise no relacionamento com a mulher, os amigos estavam condenando ele não tinha mais relacionamento com Deus, e ele disse assim: se ele me matar, eu continuo acreditando nele, se ele me matar, eu continuo sendo crente. Essa fé interessa a Deus. Que às vezes nós damos tanto testemunho de coisa que glorifica a Deus, que ganhamos um carro velho, que ganhamos isso, que teve uma bênção, que teve uma cura. Isso glorifica mais nós, isso é bênção. E Deus quer abençoar mesmo. Mas existe hora que Ele está passando você por algum lugar, por algum fogo, e aí é diferente. Ele coloca esse homem, Samuel, como juiz. Interessante, nunca caiu uma palavra de Samuel por terra. E os filhos de Samuel, a Bíblia diz que eram filhos de Belial, eram rebeldes. E ele diz para Samuel: eu achei Davi. A unção estava com Samuel, mas o propósito estava com Davi. E ele pega um menino lá de trás das ovelhas, que não tinha nenhum conhecimento da mídia, escondido, e resolve honrá-lo. Tem tantas pessoas que têm propósito de Deus escondido, que a unção que está em você é para ativar eles. É assim que faz o Senhor. Se você voltar para os profetas, às vezes nós vemos algumas pessoas ter atitudes de humilhação, de intercessão. Vejo pessoas andando descalço, deixando crescer o cabelo, não comendo isso, não comendo aquilo. Mas quando você vai para Ezequiel 4, ele colocou Ezequiel mais de um ano amarrado com cordas, deitado de um lado, 390 dias amarrado de um lado, comendo um pedaço de pão velho seco e tomando um copo de água, em intercessão para quebrar a iniquidade de Israel. Quando terminou, ele falou: vira de lado, mais 40 por Judá. Você já viu uma pessoa ficar muito tempo de um lado só numa cama? O que acontece? Você imagina o que aconteceu com Ezequiel amarrado de um lado só? E você entende esse Deus? Quando você olha para Isaías, ele pede que aquele homem ande nu por 3 anos e 6 meses, em uma atitude profética, onde a Etiópia e o Egito ia ser subjugado por Babilônia. E depois ele fala com os profetas, diz: o que eu vou dar para Nabucodonosor, meu servo? Ele falou: vou dar aqueles soldados para ele, porque tem me obedecido.
Mas quando ele ensoberbeceu, ele usa Daniel para mandar ele virar lobisomem. Foi o primeiro lobisomem. Você que não cria em lobisomem, né? Nabucodonosor, eu creio que foi, ele virou lobisomem, ele virou bicho, né? Deus tem tantas maneiras de mostrar, de falar, de operar. Quantas maneiras de ele falar, às vezes nós não entendemos. Às vezes você vê uma pessoa falar de Deus e ele emana tanto amor, o outro emana tanta justiça, o outro emana tanta fé, o outro emana tanta santidade, o outro emana tanto conhecimento, o outro emana tanta unção para convencer do pecado. Me lembrei de uma história de um homem que contou a história de 3 cegos. Ele pegou 3 cegos e levou esses cegos a apalpar um elefante. E um cego, ele deixou só ele pegar no rabo. Eu estou pegando o elefante, ele pegou o rabinho do elefante, fez uma análise dele, não, até aqui. Você vai descrever o elefante. O outro cego, ele levou na tromba do elefante. E o outro cego, ele deixou colocar as mãos na barriga, assim, era um elefante bem grande, era um cego meio de pequena estatura. E depois, quando eles foram descrever o elefante, quando o primeiro descreveu o elefante, falou, como é o elefante? Ele falou assim, o elefante é como um espanador. Tem gente que conhece de Deus menos do que esse cego conheceu do elefante, que pelo menos ele tocou a cauda do elefante. E os outros começaram a discutir com ele, falou, você não tocou o elefante. Eu falei, deixa ele explicar. Ele falou, é mole e é como um espanadorzinho pequeno. Ele tocou a ponta da cauda do elefante. E o outro falou assim, não, o elefante é uma mandioca muito grossa, o que tinha tocado a tromba, mas é uma mandioca mole. O outro falou, você não tocou o elefante. O elefante é um muro, você pode fazer força, é um muro muito grande. Ele tentou fazer força para empurrar o elefante, mas ele não deixou sair apalpando o elefante, só tocou naquele lugar. Às vezes dizemos tantas coisas de Deus sem conhecê-lo, sem ter tempo com Ele, sem ficar com Ele, sem falar com Ele, e sem ficar quieto na presença dEle. E eu te pergunto, qual o último dia que você ficou 30 minutos esperando Ele falar? Porque no dentista você ficou, no banco você ficou, queria até abrir um processo porque passou da hora lá, pegou o papelzinho e pensou, tinha um ímpio do teu lado que te estucou. Você não pode mais esperar, mas cada vez que vai no banco espera, e espera na fila para tirar a senha e depois para te chamar. Esse dia nós ficamos 2 horas e pouco numa fila de banco. E eu leio a Bíblia que está no celular, o tempo passa tão rápido. Tem dia que dá para ler todo o livro de Provérbios, o livro de Cânticos, Cantares. Eu gosto de ler dentro do banco. Nem vejo o tempo passar, logo estão gritando que é a minha vez. Qual o dia que você ficou calado diante de Deus por 30 minutos, dizendo, Deus, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor fale comigo? Porque você já ficou para pessoas, para documentos, para dinheiro, para negócio e alguns para político. Aí você diz, mas Deus não fala comigo. Ele queria falar, mas talvez Ele não queria falar do teu jeito. Ezequiel, quando Deus vinha falar com ele, falava, fica de pé, eu vou falar contigo. Ezequiel foi um profeta que todas as vezes que Deus falava com ele, Deus chamava ele de filho do homem. E Jesus se referia a ele, filho do homem. Quando nós olhamos e vemos um Deus que se manifestou de tantas maneiras e ainda se manifesta de tantas maneiras, tem tantas pessoas que você pensa que ele vai estar no inferno, ele vai estar no céu. São tantas pessoas que nós pensamos que vai estar no céu e vai estar no inferno.
E ele disse que ele não permite uma luta maior que você possa suportar. Os amigos de Daniel, ele permitiu ir para a fornalha. A vida que aqueles homens tinham dentro da Babilônia já era uma vida de luta e angústia muito grande. E você precisa entender que todas as vezes que você está passando por uma angústia muito grande, quanto maior a angústia que você está passando, maior acontecimento está acontecendo no mundo do Espírito. Quando você pergunta se você quer ser vaso de barro, de prata e de ouro, todo mundo quer ser vaso de ouro. E eu queria te informar essa noite que fogo não faz mal para ouro. Nunca fez mal para ouro fogo. E que se você quiser chegar no céu, você queira ou não queira, e não será do teu jeito, será do jeito dele, ele vai passar você no fogo dele. Pode crer que Deus vai passar você no fogo dele. Quando você fica na presença dele, você entende o porquê de certas situações que você está passando, que você está vivendo. Algumas para te humilhar, algumas para trazer alinhamento na tua vida, algumas para te amadurecer, às vezes algumas para te envergonhar, porque aquele que a si mesmo se exalta, ele vai ser envergonhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, se envergonha, esse ele vai honrar. Às vezes você vê uma pessoa se engrandecendo tanto, eu já fico esperando, falei, essa pessoa vai ser envergonhada, pode ficar tranquilo que ela vai ser envergonhada. Quando Paulo falou sobre o pecado, no capítulo 5 de 1 Timóteo, ali pelo versículo 20, ele diz que alguns pecados Deus trata na hora, e alguns pecados Deus deixa. E quando Salomão escreveu sobre Deus tratar o pecado com juízo, ele disse que quando o juízo de Deus demora, até o justo tropeça. Todas as vezes que você vê um crente clamando por justiça, ele está ferido, porque ele não está clamando por justiça pela vida dele, ele está apresentando um outro diante de Deus e clamando por justiça. Aprendi algo sobre a justiça, a misericórdia e a graça quando nós fizemos o primeiro jejum nessa cidade aqui. Quando nós encerramos o jejum, um motoqueiro foi me ultrapassar onde eu virava para ir para casa, para a chácara, e eu bati nesse motoqueiro. E esse motoqueiro machucou demais, machucou muito. A moto dele arrebentou, a caminhoneta só deu uma amassadinha na porta. E antes de ele acabar de rolar lá onde ele estava rolando, Deus falou assim: cuida dele e paga tudo. Eu não tinha nenhum plano de cuidar daquele motoqueiro, que era um mala aqui do Pedra. Era um mala e ainda é um mala. Tem um detalhe nesse mala, ele tem grande respeito por nós. E eu já disse, ligando para o SAMU, e ele diz: não liga para a polícia, não liga para o SAMU, eu dou um jeito, eu vou embora. Ele tinha problema com a justiça, estava no primeiro serviço, ele não amarrava os tênis, viu, Davi? O tênis dele abriu assim, e os calcanhares dele soltou assim, abriu 2 janelas. E nós deixamos a Ketri e a Lara cuidando da moto dele, e eu e a Irilda pegamos esse camarada e corremos para o hospital com ele. Arrumamos ele tudo, e ele falou: estou no primeiro serviço, e estou com problema com a justiça. E nós levamos ele lá no posto, falei com a dona do posto, peguemos uma licença médica para ele ficar uns dias se curando, pedi que não mandasse ele embora, e quando eu vinha vindo embora, ele falou assim: eu não gosto de acidente, mas o que o senhor é? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou assim: um homem bateu em mim, quebrou o fêmur e sumiu, nem sei quem é. E eu fiquei atirado no asfalto quente, sem poder sair dali, no asfalto quente, que ele falou assim, que machucou uma perna e quebrou o fêmur da outra, até que arrastaram ele para uma sombra todo quebrado. E
E aí eu vinha falando que eu vou levar sua moto para arrumar. Ele falou, mas não precisa. Eu falei, precisa, eu tenho que arrumar a sua moto. Se eu chamasse a justiça aquele dia, eu ia ganhar a causa. Ele já tinha um problema na justiça, estava com a carteira provisória. Ele seria sentenciado para mim ter vitória. A justiça é um instrumento de juízo. Quando os discípulos falaram de justiça, Senhor, consegue nós poder essa justiça que os homens e as mulheres, os crentes e as crentes feridos, Senhor, concede nos poder para que desçamos fogo do céu, o poder de Elias. Jesus falou assim, não sabeis de que espírito sois? Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão endemoniados. Em Lucas 9. Não sabeis de que espírito sois? Eu não vim matar ninguém. Oh, Deus mata, mata. Ananias e Safira. Deus mandou Pedro falar, por que mentiste ao Espírito Santo? Pronto. Precisou só isso. Pedro não pediu justiça. Deus faz justiça quando você se manifesta em amor, quando você se manifesta em graça e em temor. E então eu entendi que quando tem dois filhos de Deus um levando o outro na justiça, me lembrei do Elisa, até onde eles estavam com tanta justiça na boca deles quando eu conheci eles. Deus vai fazer justiça. Eu pensei, ele vai resgatar vocês para um grande ministério. Essa é a justiça que Deus ia fazer. Mas eles tinham entrado em choque. Se você vê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver pessoas entrando em choque. E foi até hoje assim, até o dia do arrebatamento vai ser assim também. Mas filho não é vítima. E a misericórdia é algo especial. Se alguém bater no seu carro, esses dias eu estava em Brasília, e eu estava com pressa, e eu estava atrás de um carro com pressa também. E quando faltava assim uns 20 e poucos metros para o semáforo, veio o amarelo. Tinha um carro na minha frente, esse carro juntou no freio. E eu juntei no freio, a caminhoneta parou. Só que um carrinho de uma irmã que estava atrás não parou. E eu estava com a carretinha. Ela deu uma pancada tão grande na traseira daquela carretinha, que eu tinha colocado um rabicho um dia antes, entortou o rabicho, acabou com o carro dela. E ela desceu com as mãos na cabeça, chorando e gritando, desesperada, deu um ré com o carro. Eu peguei o para-choque dela, joguei lá na grama, caiu. Quebrou só um pouquinho da carretinha ali. Como é que nós faz? Ela já sabia que ela estava errada. E gritava tanto por Jesus, e a mãe dela estava junto, velhinha, gritando por Jesus. Eu falei, pode parar de chamar Jesus, que ele já chegou. E eu não lembrei desse negócio da misericórdia. Eu falei, eu vou usar misericórdia contigo. A senhora arruma o seu, irmã? Você é crente? Ele falou, sou. Eu falei, também sirva a Jesus. Então não precisava nem chamar, quando de 2 ou 3 bate o carro, Jesus está no meio. Eu arrumo o meu e a senhora arruma o seu. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe. Já abri o sinaleiro e eu já me mandei. Eu estava com pressa. Fui lá, desentortei, arrumei umas coisas na carretinha lá. Gastei menos de R$100. Ela não, ela gastou bastante. O estrago dela foi grande. Ela era uma merendeira de um colégio que estava atrasado para ir, que ela tinha que entregar a merenda. E ela já começou a dizer que se ela chegasse atrasada, ela ia perder. Eu disse, não vai perder nada não, Deus vai abençoar você, irmão. Vai em frente. Vai em frente. Aquele dia eu usei de misericórdia. A misericórdia eu paguei, e ela pagou também. Eu tive que arrumar o carro e ela também. A graça é algo especial. Paulo começa o livro de Hebreus dizendo assim, que Deus tem falado de muitas maneiras, mas nesses dias Ele quer falar por Jesus. Às vezes tem um profeta que diz, oh, eu sou Jesus que falo, falando pelo Espírito de Deus. Não era isso que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava querendo dizer que pode usar justiça e misericórdia se for assim, mas é tempo da graça.
E Deus revela a graça quando Ele quer, a justiça quando Ele quer, a misericórdia quando Ele quer. E Ele revelou a graça dele para Davi 1000 anos antes da graça. Davi foi um concedor da graça. Segundo a lei, Davi tinha morrido apedrejado e condenado, ele e Betseba. Mas Davi conheceu a graça. E ele fez um louvor e ele disse que a graça era melhor que a vida. Se você tiver uma questão com alguém, ela pode ser muito difícil. E você ir diante dele, ele vai dizer para você: eu sou teu advogado, e a graça vai pagar toda essa conta, vocês dois não devem nada. Ele revelou a graça sempre existiu, mas ele revelou ela em Jesus. Mas Davi conheceu ela um pouco antes. Paulo estava matando os crentes, a perseguindo, prendendo. E quando vê Jesus aparece para ele, os crentes não tinham pregado para ele, os crentes tinham medo demais daquele homem. E ele diz: quem é você? Quando ele cai no chão: Saulo, Saulo, duro te serás recalcitrar contra o propósito, contra os aguilhões da palavra. Tinha uma história escrita a respeito de Paulo, e Paulo teve que adentrar na história. Quando o Espírito Santo fala com Ananias, ele diz assim: aquele homem, e ele diz: vai lá orar por ele está lá na rua 3. Eu também estou morando na rua 3, viu? Ele é importante para mim e ele vai sofrer pelo meu nome. Havia um desígnio na vida daquele homem, e chegou o dia de Deus falar assim: para e vai me servir. Às vezes nós queremos passar um Jesusinho assim, muito diet, muito light. Eu estou à porta e bato, se você abrir. Meu irmão, ele faz o que ele quer. Ele faz. Nabucodonosor vê ele dentro do fogo com os dele. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gosto demais de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eu descobri que queimou algo na vida deles. Talvez você está passando por um fogo. Às vezes o fogo é no casamento, é nos filhos. Às vezes o fogo é na saúde, é no ministério, em situações que você fica perguntando por quê e é para quê. Angústia, aflições, tribulações, noites sem dormir. Fogo não faz mal. Mas eu descobri que só queimou uma coisa aquele fogo. O cabelo deles não tinha cheiro de fogo, mas queimou todas as amarras, todas as cordas queimou. Quando você está passando por um fogo, algo está sendo feito. Mesmo que você não veja, que você não saiba, quando você sair daquele fogo, Deus fez algo na tua vida. Esse é o jeito dele. Esse é o jeito dele. Esse é o jeito dele. Quando eu cheguei aqui no Pedra 90, eu estava orando debaixo de um pé de piqui, numa chácara aqui. E Deus falou comigo assim: vai buscar um homem por nome Elton lá na Guiratinga. E eu liguei para o João e disse: João, tem um homem por nome Elton? Ele falou: tem. Era um cachaceiro muito bravo, mas está parando de beber. Converteu ele e a mulher. Eu falei: Deus mandou buscar um homem por nome Elton. Cheguei lá, ele estava numa fazenda uns 50 quilômetros para baixo, quase eu desisti. Eu cheguei lá e falei: você que é o Elton? Ele falou: sou eu. Você fez alguma oração a Deus? Ele falou assim: eu orei faz 2 semanas. Deus manda um homem vir me buscar daqui.
Manda um homem vir buscar. E ele citou 2 nomes, falou, ou Davi ou Rinaldo, um deles tem que vir me buscar aqui, me tirar desse lugar aqui. No lugar onde ele trabalha, nos garimpos, velho, ele estava juntando bosta seca de vaca, era cheio de bosta seca o pasto, juntando esterco, não sei se era para vender, para fazer horta, sabe? Aqueles pastos, velho, e tinha bosta seca demais, montuada aqueles montes. E nem eu e nem o Rinaldo, nós não conhecia ele. Acho que eu já tinha visto ele uma vez, eu sabia quem era Elton, eu sou difícil de guardar nome. Se aquele é o Elton, eu não sabia não. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece cada pessoa pelo nome. Ele conhece cada situação. Deixa eu dizer algo para você. Nós somos comparados na palavra como árvores. E às vezes você olha uma árvore, ela é tão linda, mas no tempo do inverno, quando é frio, cai todas as folhas dela. E aí é visto todas as torturas, os galhos tortos, os rachados, os quebrados. E você vê homens que têm 50 anos de fé, andando em Deus, passar por vales tão difíceis. Mulheres de Deus que têm testemunhos tão fortes. Há 3 anos atrás, eu passei uma luta tão forte, eu só não quis largar de ser crente, o resto eu quis largar tudo. E eu quero dizer para vocês que aqueles dias a Rosa Moura estava passando uma luta muito pior que eu talvez não suportaria a luta dela. Rosa está aqui? Está, né? Tá. E às vezes você pergunta por quê. Aqueles dias ela falava que ela estava indo, né? E sabe para onde você estava indo, Rosa? Para uma nova dimensão em Deus. Às vezes você procura Deus, você acha que você está desviado, Ele não te escuta, Ele não te responde. Às vezes Ele te responde, mas Ele está respondendo do jeito dele, não do teu. Às vezes você quer saber com quem você vai estar casado no céu, não tem resposta para isso. Você fala, vai ler Bíblia. João Batista apresentou Jesus para o mundo. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado humano. Sabe o que ele estava dizendo? Esse animal vai morrer. Sabe aqui tem que morrer todo dia. Depois que você vira ovelha, tem que passar aqui. Sabe onde fica a glória? Ela é coberta com couro, viu? Não com carne. A glória fica debaixo daquilo que é a capa da tua natureza. Mas depois que você morreu, quando João chorava muito, e o anjo falou, João, não chores, eis o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E ele disse, e eu olhei e vi um cordeiro. Ele apresentou, falou, eu quero te apresentar o leão. Eis o leão. João, cala a boca, não chora, tem um leão, eis o leão. E ele falou assim, cadê o leão? Ele falou, e eu vi um cordeiro, como que tinha sido morto. E Jesus disse, aquele que se santifica, se santifique mais. E aquele que faça justiça, faça mais justiça ainda. E aquele que se suja, deita e rola, pode se sujar. Por quê? Porque a tua festa é aqui nessa terra, tua festa não é no céu. Tu sabe por que os amigos de Jó acusaram ele todo aquele tempo? Porque eles eram cegos a respeito de Deus. Eles se moviam por uma ferida na carne, não por o que eles ouviam de Deus. Eles se moviam pela força dos demônios de Leviatã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles acusavam e Jó se justificava.
Eu não sei quanto você tem se justificado, mas eu quero falar um pouco sobre a minha justificativa e a tua. Que algumas vezes que errei, eu contei o meu pecado. Esses dias eu estava num lugar de arrependimento e o Senhor disse: filho, às vezes que você abriu teu coração, mas junto com abrir seu coração, você se justificou por aquela situação. Eu não pude te justificar. Eu justifico quem não se justifica. Sabe quando Jó parou de se justificar? Quando ele se relacionou na intimidade com Jesus. Quando o Senhor aparece para Jó, no meio da conversa, falou: coloca a roupa, homem, te veste, homem. E ele diz: ó, mão na boca. Sabe por quê? Que o Senhor tinha vindo. Tu sabe por que nós nos continuamos às vezes se justificando disso e daquilo? Por quê? Porque o Senhor ainda não veio. Quando Ele vier, você não se justifica mais. Quando Ele vem, não é mais importante você julgar. Quando o Senhor veio, Ele disse: eu falei tanta coisa que eu não devia, mas agora eu me abomino no pó e na cinza. Eu preguei isso aqui um dia, e o meu discípulo João aqui, vai ser ungido pastor nesses dias, ele não gostou muito da pregação de Jó, e ele foi embora e falou assim: o pastor está falando certo, Deus, mostra para mim como eu devo orar. Porque eu estava numa reunião de homens e eu falei para eles o que eles tinham que falar para Deus, porque eles eram aquilo. E de noite o João sonhou dizendo: Senhor, eu sou muito mais sujo do que modos usado. E outro dia ele veio, né? E agora ele está entrando no lugar de arrependimento, 6 anos depois. Esses dias já fez um jejum comigo. E está mudando o tipo de serviço dele, que ele era escravo do trabalho, para poder ter tempo maior com Deus. Quando eu vi isso, falei: agora eu posso derramar óleo, não sei que você vai ter tempo com Ele. Que se você não tiver tempo com Ele, você não vai ouvir Ele, você não vai entender Ele. Porque nós não entendemos com a mente humana e não ouvimos Ele com a mente humana. Paulo diz: nós os da fé temos a mente de Cristo. Jó só se justificou até estar na presença dEle. Quando ele esteve na presença dEle, que a presença dele veio, aquele homem que se justificava, ele diz: eu me abomino. Você lembra um dia que você abominou alguém? Você só abomina alguém enquanto você não abominar você. Porque quando você descobrir que você pode abominar você, então você não abomina mais os outros. Talvez você vai compreender o mundo espiritual, as feridas, as machucaduras. Eu pastorei uma igreja com pessoas do caráter bom, do caráter razoável, quando eu comecei a pastorear. Então eu vim para esse lugar. Hoje 80% dessa igreja aqui é ex-drogado. Um drogado não é feito o dia que ele vai para a droga. Um drogado, ele é gerado pelos seus pais. Primeira coisa é o abandono do pai, que gera um drogado. Depois as atitudes erradas da mãe. E o caráter de uma criança é feito até os 10 anos o máximo. Dali para frente, você já começa a sofrer as consequências do seu caráter. E você trabalhar com pessoas do caráter arrebentado, estourado, ferido, machucado, rejeitado, é diferente de você ganhar pessoas que estavam todas empregadas, todas trabalhando. Eu cheguei a pastorear uma igreja de não ter nenhuma pessoa lá dentro que não era dizimista. Mas eu cheguei a discipular um homem aqui 3 anos até ele dizimar. E ele veio me xingar aqui na igreja num jejum. Discutiu com ela na escola e veio aqui me xingar. Ele veio bater boca comigo. Um crente desviado dos congregas. Só que com 15 minutos que ele estava na minha frente, ele começou a chorar e tremer do poder de Deus. E dizer: eu quero ser dessa igreja. Ele começou a chorar. E ano passado eu falei sobre honra, pai e mãe aqui. Terminou o congresso.
Ele estava recém-casado com uma das meninas tirada do mundo da droga, era traficante e drogado. Ele foi morar com o pai dele tem 85, agora 86 anos, e a mãe chegando nos 80. A mãe dele aceitou Jesus agora esses dias. E ele disse: pastor, eu estou com tanta vontade de voltar, mas meu pai não aceitou Jesus, eu tenho que levar meus pais para o céu. Interessante, parece que ele está aqui. Quando Deus me falou sobre Dourados, foi ele que teve o primeiro sonho. Eu faço uma pergunta para Deus, cedo tem uma mensagem no meu celular: pastor, eu sonhei assim, Deus disse assim. Mas levou 3 anos e 6 meses para ele colocar o primeiro dízimo dele aqui. Não foi fácil. O Adarcino pastoreou aqui e não viu o cheiro do dízimo dele. Foi embora. E eu demorei mais um tempo. E um dia eu estava estressado com ele, e Jesus falou: estou estressado com você. Você tem a obrigação de quebrar essa fortaleza pela palavra. Eu lembro que o Marcelo me deu uma palavra, que eu tinha que vencer pela palavra. Quem dizes vós que eu sou? Quem é Jesus para você? Coloque-se de pé. Eu quero orar contigo, mas eu lembrei de algo agora. Eu comecei a pregar para os presos quando eu tinha o meu primeiro ano de fé. E um dia, quando eu estava pregando, foi tirado um preso. E eu fiquei umas 2 horas pregando lá me deixavam pregar o tanto que eu queria, né? E eles trouxeram um preso de volta. E naquela conversa alguém disse: ele está com rancenias, mas já estava atacado muito forte. E já com acho que 2 semanas que aquele preso não se alimentava. E quando o preso voltou, eles pediram que eu orasse pelo preso. Eu impus as mãos sobre aquele preso, meu vidrinho de óleo no bolso, ungi aquele preso. E quando eu terminei de ungir ele, eu disse: pode mandar vir tomar marmita, você está tomando só um caldinho, pode mandar vir tomar marmita que hoje você vai comer. E quando eu voltar aqui não vai ter lepra. Foi uma semana de angústia. Mas quando eu voltei no presídio, Jesus tinha curado aquele preso. E ele não tinha mais lepra. E eles não se vestiam enquanto eu pregava, e uns 2, 3 ficavam jogando baralho lá. Uma cela maior, todo mundo fez reverência. E aquele preso aceitou Jesus, e eu orei pelos perdão do pecado dele. Mas quando ele me contou o que ele tinha feito, ele tinha estuprado uma criança no município de Querência e cortado a cabeça dela com machado. Isso vai fazer 20 anos que eu preguei para ele. Ele já estava na cadeia. Quanto tempo fazia? Não sei. E eu orei e declarei que Deus estava perdoando ele aquele dia. Expliquei umas coisas para eles. Só que quando eu saí da delegacia, eu comecei uma luta muito grande com Jesus. Por que Jesus tinha curado aquele cara? Que Jesus tinha que matar aquele cara. E eu fui demandando com Jesus a pé até perto da minha casa. E quando eu estava perto da minha casa, Jesus disse assim: você morreu por ele? Então a minha justiça terminou ali. Eu não sei quando vai terminar a tua justiça. Você já morreu por alguém? Mas talvez você já condenou alguém. Nós temos facilidade para condenar, temos dificuldade para morrer. Temos facilidade para julgar, mas temos dificuldade para redimir. Nós começamos um trabalho num presídio aqui, e já temos os primeiros frutos. Presos que iam ficar muito tempo condenados. A justiça está soltando eles com a braçadeira do siga-me. E eles estão vindo para a casa de recuperação. Uns chegam alucinados da droga, sabe? Que tem muito mais droga dentro do presídio que fora. A gente entra numa celinha que tem lá para chamar eles para o pátio. Estão lá com o canudo, ao cheiro da marvada da maconha lá. Alguns saem, alguns não.
Mas eles começaram a se arrepender. E nós já temos frutos, temos discipulando. E alguns estão buscando a Deus de verdade. Eles querem ser amados. Esses dias morreu um político que todo dia chamava todos os presos de raça infame. Houve grande festa dentro do presídio quando esse político morreu. Nós chamamos eles de filhos e abraçamos eles lá. Tinha 2 alas que não recebia visita íntima já há muito tempo. Só de 12 para entrar lá dentro. Eles passam nós para dentro e trancam a porta e nós ficamos lá dentro ministrando eles. Não pode ficar tranquilo, comandante, nós temos anjos que caminham conosco. Tem deles que saem de pé, lá do presídio, e vem parar na porta da igreja aqui, porque eu guardo o endereço. Também tem deles que saem da casa e vem beber na rua e morre na mesma noite. Também já aconteceu isso essa semana passada, dentro desse ano. E esse homem tinha recebido uma palavra que ele ia sair de lá, tinha que servir a Deus, porque o limite dele tinha encerrado. Deus é um Deus que tem limite em todas as coisas, mas o limite de Deus não é o nosso. Quando você pensa que já passou, talvez para Deus está começando. Eu não sei como você tem caminhado, pedindo justiça, fazendo misericórdia ou usando a graça. Mas uma coisa eu sei, com a medida que você mede, você vai ser medido também. Nós pastores temos uma liberdade, pastores e discipuladores aqui, porque nós temos sobre a autoridade, nós temos uma liberdade de Deus de medir. Você pode medir as pessoas, mas uma garantia você tem de Jesus. A tua medida pode ser boa, sacudida, recalcada, transbordando, mas ele diz, olha, você vai ser medida com a medida que você mede. Quando ele soprou o Espírito Santo, ele disse para eles, lá em João 20, ele soprou o Espírito Santo e disse, receba poder para perdoar pecado. Receba poder para perdoar pecado. Às vezes nós usamos a autoridade de maneira errada. Eu queria que você por um instante olhasse para dentro de você, porque eu sei que esses dias Deus vai derramar muito aqui. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer nesses dias. Talvez você tenha que mudar as suas medidas. Talvez antes de você medir uma pessoa, peça para Deus te mostrar 3, 4 gerações do que houve de feitiçaria, sangue derramado, bruxaria, estupro, sexo com animal, injustiça e idolatria naquela família. 4, 5 gerações para trás. E a medida se completou e está caindo sobre essa geração. O juízo de Deus está sobre essa geração, mas eu e você fomos chamados para se colocar na brecha. Eu e você fomos chamados para se colocar na brecha. Ele espera ainda de você que você seja alguém que vai promover a graça. O que Ele espera de você é que você vai ser alguém que vai promover a graça. Não nos chamou para julgar nem para condenar. Quando Ele soprou o Espírito Santo, Ele falou assim, se vocês perdoar pecado, está perdoado. Talvez você já se viu numa luta, lutando contra um pecado, lutando contra uma fraqueza, querendo que fosse quebrado a acusação sobre você daquela situação. Talvez não. Mas Ele não nos chamou para condenação. Ele nos chamou para sermos remidores nessa terra. Talvez você ainda não se entregou para Ele, dizendo, Deus, eu quero ser um remidor nessa terra. Deus vai levantar remidores e remidoras nesses dias aqui. Homens que vão pagar um preço, talvez não como Ezequiel,
mas de parar numa posição de intercessão para quebrar a iniquidade da tua cidade, para quebrar o poder das trevas do bairro que Deus te plantou. Homens que vão se reunir com pastores, não para fazer reunião, para fazer um show gospel. Eu não vou em reunião de pastor onde fazem show gospel na marcha para Jesus, não. Onde estão casados com Jezabel para pegar dinheiro. Eu me reúno com os pastores de Cuiabá para ir para a chácara, ficar jejuando 3 dias. Temos uma boa equipe de pastores que quando eu falo, estou indo para a chácara, já querem tudo comigo. Alguns já estão aqui essa noite. Os outros vão vir no decorrer das noites aqui. Fiz até um esforço para ficar naquela reunião de Jezabel, não dei conta não. De pegar 200 mil reais da prefeitura para fazer show. Não quero essa reunião para mim não. Essa reunião é selo de iniquidade. Mas na tua cidade deve ter pastores. Talvez eles não te conhecem, que queriam ter um companheiro para subir o monte, para redimir a tua cidade. Pai, eu oro nessa noite. Revela-te a nós. Espírito Santo, a palavra diz de você que você prescruta até mesmo as profundezas do Pai. Dá-nos da tua natureza, Senhor. Tu como Deus e Senhor, Tu faz nós conhecer a sua justiça. Mas como Pai, nós conhecemos a tua natureza. Pai, nós precisamos conhecer a tua natureza de Pai. Levanta, papai, pelo teu Espírito, homens e mulheres com coração de Pai. Ministérios com um manto de paternidade. Faz isso na nossa nação, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, povo de Deus.